Um dos sentidos mais importantes para o desenvolvimento completo da criança é a audição. O bebê já escuta desde bem pequeno, antes mesmo de ser erguido pelo doutor em sua apresentação ao mundo. Quinto mês de gestação, a criança já tem o seu aparelho auditivo completo e ele já passa a escutar as vozes maternas e paternas e das pessoas que normalmente conversam com a criança ainda na barriga. A criança já está escutando certinho as vozes que mais eles têm contato. Por isso que quando a criança nasce, elas têm mais afinidade com a voz materna e com a voz normalmente é do pai, ou vó, ou tia, ou dinda, que mais próximo que conversa com a criança. É através da audição e da experiência que as crianças têm com os sons ainda na barriga da mãe que se inicia o desenvolvimento da linguagem. Bom, depois dessas informações, fica mais fácil saber a importância do teste da orelhinha ou triagem auditiva neonatal. Nós vamos detectar alguma coisa, ou uma perda de audição, uma deficiência auditiva mais cedo, precocemente, para que futuramente ela tenha um desenvolvimento de linguagem. Esse exame é feito através de um fone de ouvido. Introduzida uma sondinha na orelha, no meato acústico interno da criança, onde emite um som, o aparelho emite um som que passa pela orelha externa, orelha média e orelha interna, que são particularidades dentro da orelha, certo? Que dentro da fonoaudiologia, os otorrinolaringologistas, a gente aprende essas três diferenças da orelha, que são externa, média e interna. Então, o som passa por essas três orelhas, que seriam a orelha média, a orelha externa e a orelha interna, e eles captam a informação emitindo um eco, que o aparelho detecta, e ele vai sair através de uma impressão ou um gráfico, se a criança passou ou não. O exame logo ao nascer é imprescindível para todos os bebês e deve ser realizado já no segundo ou no terceiro dia de vida da criança. Com o tempo, nós fonoaudiólogos percebemos que o líquido amniótico pode interferir no resultado. Então, a gente está dando mais um tempinho de 10 dias para que não ocorra a interferência do líquido amniótico. Recado para as mamães: o teste da orelhinha é realizado com o bebê dormindo, em sono natural e indolor, e não machuca, não precisa de picadas ou sangue do bebê, não tem contraindicações e dura em torno de 10 minutos. Viu como é fácil? Sem dor, não tira sangue. Normalmente as mães chegam aqui perguntando se vai furar a orelha. Não fura, é tranquilinho, tá? A criança só tem que estar dormindo, não pode estar se mexendo, porque isso pode interferir no resultado. 10 minutinhos ou menos. O que demora mais é a gente fazer colher os dados da família e da criança. E seria o quê? Nós chamamos de anamnese, ver com a mãe se há casos de deficiência auditiva na família, porque a deficiência ela é hereditária, casos de dores de ouvidos constantes que também podem causar tanto perda auditiva como deficiência auditiva, que nós enfatizamos muito também quando eu enfatizo muito quando vem fazer o teste da orelhinha, sobre como amamentar a criança, para não amamentar essa criança deitada, sempre no ângulo de 90 graus. Nós não podemos generalizar que todas as crianças vão ter dor de ouvido, mas nós podemos trabalhar com a precaução, com a prevenção desses fatores que podem vir a dar uma perda auditiva ou uma deficiência auditiva.